Eu quero falar um pouquinho de segurança pública agora. O presidente da Câmara, Hugo Motta, prevê a votação do PL antifacção para amanhã. O projeto ainda deve passar por mais modificações. Derrite pode apresentar um novo parecer, mas eu quero aqui conversar com a Vitória Bel, que está acompanhando essa história desde o começo, porque o Planalto prevê que o projeto fortaleça a PEC da segurança. Mas eu quero saber de você, Vitória, se de fato ele seria votado nessa terça-feira, porque pelo jeito ainda não tem consenso, né? Bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, tá longe de acontecer um consenso, mas o presidente da Câmara, Hugo Motta, tá batendo o pé, diz que esse projeto deve ser sim votado amanhã, que ele vai manter na pauta, vai ser uma pauta única, portanto, o Hugo Motta só vai discutir isso com os líderes amanhã, possibilidades de mudança e, de novo, parecer do relator Guilherme Derrite, que é secretário licenciado de Segurança Pública de São Paulo. A gente também lembra que entre as questões envolvendo as polêmicas envolvendo esse projeto antifacção, estão as resistências do Palácio do Planalto, principalmente. Guilherme Derrite já fez uma série de concessões. A gente lembra a primeira concessão, ele retirou a alteração que fazia na lei antiterrorismo, depois ele devolveu um financiamento da Polícia Federal que ele tinha retirado no relatório, no primeiro relatório, que previa que a apreensão de bens de organizações criminosas poderiam ser direcionadas para as polícias civis e não tratava da Polícia Federal. Agora, nesse último relatório, ele já direciona esses bens e ativos apreendidos também para fundos da Polícia Federal. Um outro ponto também que já agradou o Planalto, a definição do que é facção criminosa. No entanto, 2 pontos ainda preocupam o governo e é isso que o governo vai tentar alterar até amanhã. Lembrando que o ideal, o governo quer retomar o texto original, mas pelo menos 2 pontos o governo quer trabalhar. O primeiro deles é colocar uma tipificação penal mais específica. Hoje, o tipo penal criado por Guilherme Derrite nesse relatório é o domínio social estruturado, que o governo avalia como uma definição de crime muito ampla, que pode abrir aí perigo aí para, por exemplo, condenar movimentos sociais de acordo com o governo. Ele quer que esse tipo penal seja tipificado como tenha a tipificação, de integrantes de organizações criminosas apenas por integrarem essas facções já serem considerados criminosos e, portanto, sob pena alta de 4 a 20 anos. Esse é o objetivo do governo. O Guilherme Derrite, portanto, deve fazer uma negociação ainda com os líderes de centro entre hoje e amanhã, com novas reuniões com essas lideranças de bancada. Na semana passada ele se reuniu com as bancadas completas, mas agora a negociação deve focar nas lideranças partidárias. O Hugo Motta disse, inclusive, nas redes sociais, que a segurança pública exige, sim, firmeza, mas também garantias e eficiência institucional. Por isso, ele inseriu na pauta de amanhã e a Câmara dos Deputados vai votar o marco legal de combate ao crime organizado. Então, o Hugo Motta dizendo que pretende, sim, votar esse projeto amanhã. Eu só queria destacar um outro ponto também que tem sido criticado pelo governo e também por especialistas em segurança, porque Guilherme Derrite modificou um ponto que o governo previa, a apreensão imediata de bens de criminosos, logo que a investigação já estivesse em curso. Então, por medida cautelar, esses bens e ativos poderiam ser apreendidos. No projeto do Derrite, ele coloca que um bem apreendido só pode ser apreendido de um criminoso se tiver já o julgamento com trânsito em julgado, portanto, processo finalizado, ou então via uma ação civil. Só que o que o governo diz é que uma ação civil pode demorar muito. Então, todo esse processo poderia beneficiar, na visão do governo, as organizações criminosas que não teriam esses bens apreendidos. A gente destaca essa visão também do Planalto de que o projeto antifacção, apesar de ainda não estar do jeito que o governo quer, deve fortalecer a PEC da segurança, que é outra proposta de suma importância para o governo, principalmente olhando também para a campanha à reeleição do presidente Lula. PEC da segurança que prevê constitucionalizar o Sistema Único de Segurança para tentar integrar as investigações e bancos de dados de todas as polícias do país e também da Polícia Federal e também dividir
dividir as responsabilidades entre investigações estaduais e a Polícia Federal. Só que esse projeto só deve ser votado essa proposta só deve ser votada no dia 13 de dezembro. A gente conversou com o relator da PEC da Segurança, Mendonça Filho, do União Brasil, também com o presidente da comissão especial que analisa essa proposta, o Aloysio Mendes, e eles estão prevendo que o relatório será apresentado no dia 4 de dezembro, mas a votação é só no dia 13 de dezembro, muito além da data que o governo queria. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória Bel. Um abraço para você. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações também desse PL antifacção. Mas Maria Trindade, eu quero te ouvir sobre essa falta de consenso e mesmo assim uma, digamos, promessa do presidente da Câmara de que esse projeto será pautado e votado nesta terça-feira, com a possibilidade de uma nova versão. Fala aí, seu Zé. Pois é, o responsável para fazer essa união, como diz, amarrar as pontas, sempre é do relator. O relator é que tem esta responsabilidade e deve correr atrás disso. E o capitão Derrite, Guilherme Derrite, o deputado Guilherme Derrite, chegou, apresentou um projeto forte, assustou, né? Mas em seguida ele... Perdemos ali a comunicação com o Zé Maria Trindade, daqui a pouco nós vamos retomar a conversa com ele assim que ajustarmos o sinal. Então eu quero te ouvir, Alan Gani, sobre essa falta de consenso. Diga aí. Pois é um tema bastante difícil, é um tema que, embora muito antigo no Brasil, este problema, ele veio à tona agora. Parece que agora a sociedade resolveu se mobilizar, dado a gravidade, né, do que aconteceu ali no Rio de Janeiro, os bandidos ali com arsenal de guerra enfrentando a polícia. Agora, eu vejo que, apesar, né, de muitos atritos, ele está na quarta versão ali, o Guilherme Derrite, do seu relatório, eu vejo que, de alguma maneira, isso vai passar. Né? E por quê? Porque isso, no final das contas, é um tema de interesse nacional, mas também tem um componente político muito importante, Evandro. Por quê? Porque quem bancou isso é o Hugo Motta, é o Centrão, ou seja, é também o grupo do Tarcísio. Então, a derrota de Guilherme Derrite seria uma derrota do Centrão e uma derrota também do grupo de Tarcísio. Agora, tem uma questão interessante, Fábio Piperno, que é a posição de Guilherme Derrite nessa história toda, porque com os recuos que ele teve de fazer e as concessões, obviamente, isso faz parte do trabalho de relator, ele deixou de agradar uma das partes da oposição, que queria um projeto mais voltado para a questão do terrorismo e que trazia, inclusive, aquela primeira parcela relacionada à Polícia Federal, que depois foi retirada após a negociação, e deixa de agradar também os governistas que enviaram e criaram esse projeto e que viram essas modificações e alterações passarem por tantas impressões, digamos assim, que agora ninguém quer mais nada. Bom, primeiro que o relator faz um péssimo trabalho, e isso já foi bastante criticado por diferentes setores da sociedade nos últimos dias, tá? Eu até trouxe aqui na última sexta-feira um editorial do jornal O Estado de São Paulo, que está bem longe, há anos-luz, de ser um veículo propriamente governista. Não é o caso. Então, ele foi mexer justamente naquilo que não precisava, que foi a Polícia Federal, e mesmo em relação à Polícia Federal, ele já apresentou uma série de versões. Para quem não está muito afeito ao tema, por exemplo, se passasse esse projeto dele, a Polícia Federal não poderia fazer, como fez, uma operação como a Carbono Oculto, a não ser que ela tivesse consultado e pedisse permissão para as autoridades locais. E fora uma série de outras questões, como, por exemplo, tirar da Polícia Federal alguns fundos que abastecem a corporação hoje. Mas ele errou muito. No caso, por exemplo, dessa história dos bens que está no projeto original, também há uma discussão muito grande, porque você imagina o seguinte: você tem uma operação como a do Rio de Janeiro, né, que aconteceu agora. Aí a polícia vai lá na casa de um traficante ou numa propriedade dele, acha dinheiro, acha uma série de bens e tal. Então a polícia não poderia passar isso para a União ou para a Polícia Federal, porque não foi transitado em julgado. Ora, mas aquilo é nítido e notório que está a serviço do crime, está financiando o crime. Mas se passasse esse projeto,
também poderia haver contestação em relação a isso. Então o projeto vai ter que ser muito, mas muito melhorado. Fala, Bruno Musa. Para você também, esse projeto precisa de uma extrema melhoria para poder valer? Bom, vamos lá. Acredito que sim. Eu realmente, desde o primeiro momento, na semana passada nós comentamos aqui, eu particularmente não entendi esse recuo do Derrite ao dizer que não colocaria mais as facções criminosas como ações terroristas. Eu repito o que eu venho falando. Se compararmos as ações que essas facções fazem, barricadas, não permitir a entrada do Estado em determinados territórios, 46 milhões de brasileiros vivem em territórios dominados pelo pelo crime organizado, portanto, são extorquidos diariamente nos seus negócios, na luz, no gás. São ações muito parecidas, ameaçando a população, retirando eles das suas próprias casas, como nós vimos que aconteceu, por exemplo, em Fortaleza, há 15 dias, um vídeo que está no YouTube para todo mundo ver. Ou seja, tudo isso são ações muito parecidas com aquelas ações que organizações terroristas, de fato, fazem em outros países. Portanto, eu não consegui entender o recuo do Derrite. Eu vejo duas possibilidades. Uma ele vem sofrendo pressão. Me parece estranho, afinal de contas, o Derrite me parece alguém preparado, afinal de contas, fez parte de operações policiais para aguentar pressão. O segundo ponto seria, de repente, uma estratégia de negociação. Joga tudo lá para frente, um contexto maior, sabia que não passaria, imaginaria, e aí tentaria aumentar as penas. Já começamos a ouvir, por exemplo, e ler matérias a respeito de prisão perpétua, não mais permitir a regressão da pena em crimes graves. Enfim, eu acho que tudo isso não deve ser um tema político, deve ser um tema para melhorar a vida do brasileiro. A situação nas grandes capitais está se tornando insuportável e insustentável, no nível que nós, aqui em São Paulo, não podemos tirar o celular da mão. Isso é uma pequena coisa. Estamos falando de 46 milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas pelo tráfico. Então, isso é extremamente complicado. Na minha opinião, tem muito para melhorar e deveria, sim, ser uma linha dura. Colocar essas facções como terroristas, como de fato fazem com a vida do brasileiro médio no dia a dia. Bom, entre colocar ou classificar como terrorista, havia um temor do governo de que isso acontecesse, exatamente porque isso poderia facilitar a interferência ou a intervenção de outros países, principalmente dos Estados Unidos. E diante do diálogo, da dificuldade que essa parte da proposta enfrentaria, houve uma negociação que fez com que, inclusive, o relator Guilherme Derrite recuasse. Agora, 4h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Gani, você concorda com esse recuo de Derrite em relação à classificação como, digamos, organizações terroristas, no caso das facções? Eu vejo que esse recuo foi muito mais para tentar avançar o projeto mesmo, agradar a todos. É uma negociação muito difícil. Eu não vejo que o fato de você colocar essas facções como terroristas, isso permitiria que os Estados Unidos, fizesse uma operação militar aqui no Brasil. Primeiro porque o Brasil é um país muito grande, de interesses muito grandes. Os Estados Unidos não fariam isso com o Brasil. E segundo também, quando eles querem fazer, eles arrumam pretexto, como foi na Venezuela ou como foi no Iraque. Pretexto se arruma. Então não é isso que vai impedir. E eu concordo muito com a análise aí que o Musa trouxe, que é o seguinte: o que te define como terrorista, no final das contas? É simplesmente a sua motivação ou aquilo que você faz na prática? O que te define como um assassino? É a vontade de matar ou de fato cometer um assassinato? Então, claramente, essas organizações cometem sim atos que se assemelham muito a grupos terroristas. Fala, Piperno. Eu acho que o fundamental do projeto, e o projeto enviado pelo governo tem esse mérito, é o endurecimento de penas, aumentar o rigor no combate a essas organizações. Carimbar de terroristas essas organizações é muito jogar para a torcida de um público que está sedento aí de atitudes mais duras e tal. Só que é óbvio que você abre também um flanco para outras possibilidades aventureiras. Existe uma parte do público, ideologicamente é muito fácil de definir isso, parece que tem um fetiche em relação a essa questão do terrorismo. Tem uma questão também que foi trazida pelo relator Guilherme Derrite, o Bruno Musa, que é o fato de que a intenção principal era o endurecimento das penas e garantir que os integrantes de facções criminosas que foram presos não tivessem a soltura decretada semanas ou meses depois e principalmente não tivessem acesso também à progressão de pena da maneira como
ou muitas vezes acontece com pessoas que atualmente são presas aqui no país e que o fator de classificação terrorista veio num segundo momento após certa pressão de uma ala política e também de parte da sociedade. Você entende, então, que o relator Guilherme Derrite atingiria o seu objetivo ao garantir apenas o endurecimento das penas? Boa pergunta, viu? Bom, vamos lá. Eu acredito num primeiro ponto. A sociedade muda quando a mentalidade começa a mudar, Evandro. E quando a mentalidade começa a mudar, infelizmente, no ser humano, é quando passa pela dor, ou seja, quando ele começa a vivenciar a dor daquela situação e com informação, que é basicamente o que está acontecendo. Há anos, a gente vê a escalada do crime organizado no Brasil sufocando o dia a dia do brasileiro médio. A informação descentralizada e aí fez com que essas pessoas começassem a dar uma força maior a isso. E sempre tem algum tipo de estopim. Pode ter sido a operação no Rio de Janeiro, com aquele amplo apoio de mais de 80% das pessoas que são moradores de favela e acho que mais de 60% daqueles brasileiros como um todo, né? Moradores de favela ou não apoiando a posição policial. Então significa que é como se tivesse dado um basta e as pessoas passassem a enxergar, tirassem o véu dos nossos olhos e falassem: temos que falar isso, temos que endereçar esse problema e é o tema da próxima eleição que se avizinha cada vez mais aqui no Brasil. Então eu digo isso porque você me perguntou, o Derrite atingiria o objetivo ao endurecer essas penas? No meu entender, eu diria que não. É um passo, mas eu acho que não é o ponto da resolução do problema como um todo, Evandro. Por quê? Porque no Brasil, a gente vê que o crime compensa para aqueles que são imorais e antiéticos. A gente faz um cálculo em todas as ações da nossa vida. Qual é a consequência frente ao meu ato? Se a resposta, o benefício que eu terei do meu ato é maior do que a pena, faz sentido você arriscar. E no Brasil, se você rouba um pequeno celular, você está solto em poucas horas. E você pode ter o prêmio daquele celular roubado, que é maior do que a probabilidade de você ser preso, uma vez que os policiais sabem que você será preso solto pelo judiciário em poucas horas. É uma questão de risco e retorno que você mede. E você vai escalando dentro da vida do crime, até que aquele que chega, no máximo, tem uma pena de 30 anos. E aí, se tem bom comportamento, se lê um livro, se trabalha, ele acaba sendo solto também, ou muitas vezes a gente vê o judiciário anulando as penas, mesmo com delação, mesmo assumindo um crime, mesmo devolvendo o prêmio daquele roubo, daquela corrupção. Então, no Brasil está tudo invertido. É um passo importante endurecer a pena? Claro que é. Mas eu acho que a gente precisa ir muito mais a fundo. Senão, o judiciário continuará colocando na rua pessoas que fazem do crime um meio de vida por anos e anos.